de saúde, o Luiz Felipe Nunes tem aqui levantamento sobre o aumento dos casos de Covid aqui no Brasil, ainda falando de Covid-19, que doideira. Fala aí, Luiz, boa tarde. O Brasil passa por um novo aumento no número de casos de Covid-19. Um aumento de 151% nas últimas 3 semanas, ou seja, no começo do ano de 2025, o que simboliza o maior crescimento no número de contaminados nos últimos 10 meses, desde março de 2024. Foram registrados agora no começo do ano 57.713 casos. A comparação é de que no final do ano passado, nesse mesmo período de 3 semanas, foram registrados 23 mil casos. Então, esse aumento exponencial acontecendo agora no começo do ano, segundo dados do InfoTracker, que é gerenciado pela Universidade de São Paulo e também pela Unesp. Esse InfoTracker registra que 2 fatores são os principais para o aumento do número de casos agora no começo do ano. O primeiro deles, as festas de final do ano, onde tem muita aglomeração. Então, desde que a gente vê a Covid-19 aparecendo naquele ano de 2020, todo começo do ano tem esse aumento exponencial de casos. Já é algo esperado. E também tem uma nova cepa, uma nova variante da Covid-19, o que sempre também causa esse tipo de aumento. O que acontece é que esse aumento já deveria existir, mas ele foi maior do que o esperado pelos órgãos, pela USP e também pela Unesp. Eu conversei com o Wallace Casaca, que é professor da Unesp e também coordenador do InfoTracker, e ele explica essa situação no começo do ano. Era um aumento esperado, né, inclusive por conta das festas de final de ano, e também, né, da gente saber da existência dessas subvariantes já circulando aqui no Brasil, mas a forma como isso acabou acontecendo, né, é algo que nos surpreende, né, infelizmente negativamente, né, porque o número de novos casos aumentou de forma muito abrupta. Então era esperado sim um aumento, mas não nessa magnitude. O número de óbitos e de casos graves não aumentou tanto em comparação ao número de casos. Está em 201 neste ano de 2025, que faz parte de uma média semanal que a gente já vem registrando desde os anos anteriores. Mas o que o Wallace Casaca me disse é que houve um problema na publicação desses resultados, na publicação desses dados por parte do Ministério da Saúde. Então pode ser que haja uma defasagem. Mas mesmo que essa defasagem exista, esses números são preocupantes, mas eles não acompanham, de certa maneira, o número de casos que vem aumentando aqui no Brasil. O Wallace Casaca explica o porquê isso está acontecendo no país. Quando a gente avalia os óbitos, né, que são os casos mais severos da doença, existe sim um aumento. Esse aumento também ele é bastante preocupante, mas ele não vem na mesma magnitude que os casos. Então, novamente, é preocupante, né, que se tenha mais óbitos. Isso é uma coisa que deixa a gente bastante alerta, né, principalmente as faixas etárias que têm maior vulnerabilidade, né, pessoas imunossuprimidas, idosos de uma forma geral e até crianças, né, que não tiveram muito contato ainda com o vírus, né. E aí a vacinação ela é extremamente eficaz justamente para diminuir o grau de severidade de um contágio, sobretudo nestas faixas etárias. E a partir deste ano, já uma decisão do ano passado do governo federal, a vacinação contra a Covid-19 está inclusa no Programa Nacional de Imunização. Então, existem vacinas, as vacinas estão disponíveis. Aqui na capital paulista é possível se vacinar em uma das 474 unidades básicas de saúde, entre as 7 horas da manhã e as 7 horas da noite, e também nas AMAs e UBSs integradas, também entre as 7 horas da manhã e as 7 horas da noite, incluindo sábados e também os feriados. Houve um problema de abastecimento dessas vacinas no final do ano passado. A gente já entrou em contato com a Prefeitura de São Paulo para compreender como está a chegada de imunizantes aqui na capital paulista, mas é sim possível se vacinar na cidade de São Paulo contra essa doença, e é importante sim, mesmo que haja essa novidade das cepas e das variantes, é importante sim a gente seguir se vacinando, mesmo que já tenham passado 5 anos do começo da pandemia de Covid-19. É isso, então ficar atento aos casos e não descartar a necessidade de fazer um teste, né? Se você tiver algum dos sintomas. 2h46.